Nessa segunda parte, vamos estar finalizando o capítulo 2, dando continuidade com o capítulo 3 e finalizando com as considerações finais. Agora vamos falar da limitação de responsabilidade para sua expansão. A medida que vigora na escola ou o entendimento de que ela é uma criação definida, pronta e acabada, de um sistema maior que determina seu funcionamento e sobre o qual os seus membros não têm nenhum poder de influência, ou o têm muito pouco. Esses membros consideram da mesma forma que pouco ou nenhuma responsabilidade têm sobre a qualidade do seu próprio trabalho. A fragmentação do trabalho geral da escola em papéis, funções e tarefas e respectivas distribuição de atribuições, pela qual cada pessoa responsável por parte do trabalho global, sem, no entanto, considerar o todo, a responsabilidade geral que dá sentido à ação recíproca de cada um. Uma das tendências desse enfoque é jogar a responsabilidade sobre o outro, adotar uma atitude de transferência de responsabilidade, quando na realidade todos têm que puxar a responsabilidade para si. Em consequência, é que se estabelece como da maior importância a conscientização da necessidade de redefinição de responsabilidades, e não a redefinição de funções nas organizações. E diante disso, observamos uma ilustração, delimitação de atuação a priori, de tarefas, independente de processos e resultados, para a orientação da ação, pela responsabilidade com resultados, com olhar aos processos adequados, para promovê-lo. Outra característica, enfoque sobre eficiência, tarefas e funções especificadas em manuais normativos, para o enfoque sobre eficácia, sobre processos e resultados orientados por princípios e também da simplificação do processo, tendo por objetivo a facilitação de ação, a economia e a racionalidade para o reconhecimento e a aceitação da complexidade de processos, tendo por objetivo tirar o máximo proveito deles, para obter melhores resultados, inclusive de aprendizagem. Sobre o processo, agora, por último, vamos falar da centralização da autoridade, para a sua descentralização, a centralização da autoridade e, consequentemente, da responsabilidade pela tomada de decisão está associada a modelo de administração caracterizado pelo distanciamento entre os que formulam políticas e programas de ação e os que executam, sua clientela e usuário. A descentralização é importante destacar, constitui-se uma das evidências de mudança de paradigma pela qual se reconhece como legítima, necessária e importante a consideração e a participação, em acordo com princípios democráticos, daqueles que irão atuar em um programa organização de contribuir com a determinação dos aspectos referente a essas atuações. Em suma, cabe destacar que o processo educacional só se transforma e se torna mais competente na medida em que seus participantes tenham consciência de que são responsáveis pelo mesmo e da centralização macro. Corresponde à capacidade do Estado de transferir competências que concentram em seu campo de ação para regiões ou municípios, de modo que sejam estes administrar a educação. No caso da gestão da escola, corresponde a dar vez e voz e envolver na construção e implementação do seu projeto político-pedagógico a comunidade escolar como um todo. Diante disso, podemos observar que a passagem da centralização da autoridade para a sua descentralização corresponde à construção de mecanismos externos de controle da gestão para a construção de mecanismos de autonomia de gestão, pela unidade de atuação e da tomada de decisão, distante do ambiente
da ação para a tomada de decisão próximo do ambiente de ação. E, por último, competências técnicas localizadas de forma especializada em âmbito central para competências técnico-político construída e disseminada por todo o sistema. As ações que se caracterizam dentro da ótica fragmentada e de uma ação episódica nos processos educacionais ocorrem da seguinte forma: por demandas de pressões imediatistas, isoladas e de curto prazo. Seus objetivos e resultados são apenas no sistema. Portanto, suas ações está associada à falta de visão em conjunto e de pensamento estratégicos nos processos educacionais. Essa fragmentação se constitui gerando novas áreas, independentes e autônomas, de modo que essas ações fossem isoladas e não em conjunto. Portanto, esse modo de agir, episodicamente centrado em eventos imediatistas, resultam na construção de rotinas vazias de possibilidades e na superação das dificuldades do cotidiano. A necessidade de visão em conjunta se fundamenta no fato de que é impossível modificar elementos em uma cultura sem alterar a todos, e que esse conjunto de ações estão interligados ao longo do tempo e estabelecem a continuidade do processo educacional fundamental para a formação do aluno. Desse modo, atribuir a um caráter de processo contínuo e global. A burocracia e hierarquia formaliza-se dentro de uma organização de funções limitadas por regras e centralizadora. Seu foco é na execução de supervisão das tarefas e funções dentro do sistema de ensino e das unidades escolar. No entanto, a burocracia tem sido vista como mecanismo de se esquivar das responsabilidades e culpa, sobretudo no âmbito da gestão, com a falta de compromisso nos avanços educacionais. Para superar esse processo de visão burocrática e hierarquizadora, é necessário que todos os membros pertencentes da unidade escolar busquem conhecer os processos estabelecidos nessa organização e, desse modo, participe coletivamente nas realizações das metas e objetivos educacionais. Da ação individual para a coletiva. Os comportamentos individualistas é encontrado com frequência no ambiente escolar, onde cada um foca somente em seus objetivos. Essa prática surge, por muitas das vezes, em defesa do seu próprio território, expressada de forma sutil e camuflada. Essa ação competitiva de luta por espaço e poder se autodetermina, sem a menor orientação. Um exemplo que podemos citar é quando os professores se isolam e assumem somente em torno da sua turma ou matéria, sem se esforçar com os demais colegas de trabalho. E também quando desconsidera as questões que abrangem a escola, não participando em conjunto das ações que organiza essa instituição. Para superar essas ações isoladas e individualistas, é necessário que essa gestão crie um ambiente democrático e interativo. Os processos de democratização da gestão estão estabelecidos na Constituição Nacional, na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sob o número 9.394/96. E no Plano Nacional da Educação. Acentua-se sobre as ações coletivas e compartilhadas. Portanto, esse gestor, ao descentralizar os processos que organiza a estrutura do ambiente escolar de modo democrático e compartilhado nas tomadas de decisões, com todos os membros que envolvem essa unidade, ele desenvolve um espírito de liderança em toda a equipe. No capítulo 3, nós vemos a relação entre administração e gestão como um conceito integrado e interativo. Tendo em vista esses dois enfoques, administração e gestão, a ideia por trás dessa análise é apontar aquilo que há de limitação em ambos e evidenciar o que tem se desenvolvido da forma correta. Por isso é importante compreendermos a interação na relação da gestão com a administração, partindo de um ponto de equilíbrio. Em alguns conceitos, entendia que gestão e administração estavam sempre se contrapondo,
Porém, a autora nos mostra que é necessário um equilíbrio na relação, porque um complementa o outro. Para melhor compreensão e mudança de paradigmas quanto aos conceitos, vamos apresentar características individuais da administração e características individuais da gestão. Essa contraposição serve para nos mostrar a necessidade da interação entre elas. Para a autora Luke, a gestão escolar ela é vista como um conceito novo que supera a limitação da administração. E a partir do entendimento de que os problemas educacionais eles são complexos e demandam uma visão global e abrangente, além de uma participação dinâmica dentro do processo de desenvolvimento. Tendo em vista os entendimentos destacados anteriormente, nós vemos aqui que os responsáveis por uma instituição educacional adotam formas específicas de organização que direcionam as suas ações dentro do ambiente escolar. A partir então do conceito diferenciado de gestão e administração, nós vemos que, consequentemente, as suas ações são diferentes. Dessa forma, nosso objetivo é mostrar as contraposições entre gestão e administração, visando, na verdade, a compreensão do equilíbrio dentro da instituição educacional, para que haja uma melhora na qualidade do ensino, da aprendizagem, bem também como todas as relações dentro da comunidade escolar. O livro Gestão Educacional, uma questão paradigmática, é uma ferramenta de ajuda que visa orientar e contribuir com os gestores da educação e todos os profissionais que compõem o ambiente escolar para o alcance dos objetivos educacionais. Em suas palavras finais, a autora ressalta que negar ou subestimar tudo que a perspectiva administrativa representa equivale a negar os aspectos básicos da realidade. Locke também afirma que é sempre necessário desenvolver um novo método para superar o método anterior, garantindo seus elementos como base para determinar o desenvolvimento e a evolução de um estágio de ação e realidade mais amplo e abrangente. Consideramos que todo o trabalho de educação, dado seu caráter formativo, implica comportamentos de gestão e constitui capacidade de ter um impacto positivo nas pessoas para atingir os objetivos de aprendizagem, esse trabalho esclarece a atuação dos líderes educacionais. Por isso, concluímos que os profissionais da área da educação ou não devem ter acesso a essa obra que só tem a acrescentar conhecimento.